Kang o Conquistador é o próximo grande vilão que os Vingadores vão enfrentar no cinema. Tá todo mundo louco pra ver ele em ação. Agora, nos quadrinhos, o Kang já virou saco de pancada de muita gente. E já pensou se uma dessas surras é adaptada no cinema? Ai, ser maneiro. Bora agora então ver 10 heróis que já venceram o Kang, viajantes do tempo, sozinho ou com equipe, não importa. Vamos ver quem passou o cerol nele, vamos lá. Enéas Trunks, Peter aqui. Depois da saga do infinito, né, onde o Thanos era o grande vilão, agora o CM começou a saga do multiverso, onde quem que é o grande inimigo? Você sabe, o Kang. Kang, galera, vocês sabem, né, ele é chamado de Conquistador, porque ele conquista, lógico, né, ele viaja no tempo, tanto pro passado, pro futuro, é tempo. Ele domina essas realidades, ele é conquistador de linhas temporais, ele é um conquistador de universos alternativos, é muita coisa. Nos quadrinhos, pô, ele foi responsável por verdadeiras catástrofes, mas também já foi derrotado várias vezes, achando o quê? E eu separei agora 10 heróis ou equipes que já derrotaram Kang nos quadrinhos e nada impede que aconteça a mesma coisa no cinema. Vem comigo agora, vamos ver quem que surrou o Conquistador. E antes, só dividindo o resultado com vocês, ok? Saíram as últimas parciais do IBEST e por enquanto ainda estamos no top 3 em cada uma das categorias. Então, velho, eu tô feliz demais, demais. Vocês ajudam demais com um voto, imagina isso, um voto, vocês estão colocando a gente num lugar de sonho, obrigado de coração. Essa fase 1 do IBEST acaba dia 21, se não me engano, e a gente ainda corre o risco de não seguir para a próxima etapa. Por isso o teu voto é importante demais, um voto. Eu deixei aqui embaixo, tá? Os 3 links das categorias que eu tô participando já marcado comigo, ou seja, você só precisa clicar nos links e depois clicar para confirmar teu voto. É bem fácil mesmo, você vai perder o quê? 12 segundos por cada voto e vai ajudar muito, 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 muito. Eu não tenho pra quem pedir. É só você que me acompanha bastante tempo. Obrigado de coração, vamos lá. Deadpool. Eu sei que chamar o Deadpool de herói, às vezes, parece que eu tô forçando, porque ele tá forçando, né? Mas quando o Kang tá do outro lado da briga, pô, qualquer um do lado de cá, tá valendo, né? Qualquer um do lado de cá vira herói. E no caso dele, do Mercenário Tagarela, a treta rolou nas Guerras Secretas originais, quando o Beyonder mandou os heróis e os vilões pro Battleworld, naquele planeta, onde eles lutariam entre si, né? O Deadpool, na real, não tava no evento original. Mas depois, numa HQ dele, ok? Uma HQ solo dele, foi revelado que ele foi parar lá sim. Só que ele ficou escondido, olha isso, um retcon. E foi assim que ele encontrou o Kang tentando matar o Capitão América. E impediu que isso acontecesse. Do jeito mais Wade Wilson possível. Sim, o Deadpool acertou um tiro naquelas partes do Kang. Exatamente se você tá pensando. Dói, né? Só de pensar. Eu fiquei até com pena do Kang, porque ele vai ficar dodói pro passado, presente e futuro. Isso deve doer, hein? Rapaz de Ferro. Uma das derrotas mais famosas do Kang rolou na luta contra o Rapaz de Ferro, que é, na real, ele mesmo. Não sei se vocês sabem disso. Sim, o Rapaz de Ferro se chama Nathaniel Richards, é uma variante do Kang do futuro, que veio pro passado e se tornou o Rapaz de Ferro pra impedir justamente ele, pra impedir que o Kang existisse nessa realidade. É claro que o Conquistador achou ele, os dois lutaram e o Rapaz de Ferro venceu, mas isso criou uma ruptura absurda no espaço-tempo. Lógico, é um paradoxo, né? Para resolver essa treta multiversal, o Rapaz de Ferro teve que ir pro futuro e se tornar o Kang como era previsto, criando problema de novo, ou seja, a surra foi à toa. Hulk. Uma vez, galera, o Kang tentou impedir que os Vingadores fossem criados. Ele voltou no tempo e matou os ancestrais de todos eles. Só que deu ruim na hora de matar o avô do Bruce Banner, já que o próprio Banner também viajou no tempo para impedir isso. O resultado foi não só uma surra épica no Kang, como também o Hulk acabou ajudando os aliados a derrotar os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vitória dupla para o Gigante Esmeralda nessa aqui. Cavaleiro Negro. Dane Whitman, o Cavaleiro Negro, que também existe no CM, ok? Ele foi responsável por derrotar sozinho o Kang numa história, tipo, bem louca, ok? Basicamente, vamos lá, o Grão-Mestre, ele prometeu pro Kang o poder para derrotar qualquer um dos Vingadores e colocou ele para lutar contra o Cavaleiro Negro. O Dane Whitman venceu sem muita dificuldade, mesmo com o Kang achando que ia ganhar. Acontece que, mesmo que o Cavaleiro Negro já tivesse colaborado com os Vingadores em alguns momentos, ele ainda não era um integrante oficial da equipe. Deu ruim pro Conquistador. Homem-Aranha. Um herói que tem, tipo, o histórico de fazer o Kang passar vergonha. É ele, o amigão da vizinhança, olha isso, o Homem-Aranha. E uma das vergonhas mais lembradas foi quando o Kang construiu uma versão robótica do Peter Parker e colocou esse robô, né, que era uma cópia exata, para lutar contra os Vingadores. E o pior é que o Aranha-Robô deu uma surra em todos eles.
Isso até o Homem-Aranha de verdade chegar e conseguir desativar o robô bem na hora que ele tava quase conseguindo acabar com os Vingadores de vez. O Kang simplesmente entrou em desespero quando o Aranha de verdade chegou. Foi até meio ridículo isso aí. Cavaleiro da Lua. Aí, tá vendo? Quem diria, né? Um dos grandes inimigos do Kang, o Conquistador, é o deus da lua egípcio, Khonshu. Quando Max Spector entra na história e vira o Cavaleiro da Lua, é claro que essa treta chega até ele, lógico, né? Tá sempre acompanhando lá. A rivalidade existe porque, numa realidade do passado, o Kang foi um faraó egípcio terrível chamado Ramatut. Eis que, numa tentativa de roubar alguns totens do Khonshu através do tempo, o Cavaleiro da Lua reúne esses totens, que são basicamente vários avatares do Khonshu, né? Assim como ele próprio. E essa galera dá uma boa surra no Kang ou Ramatut, como você preferir. X-Men. A batalha dos X-Men contra o Kang rolou num crossover bem doido, tipo, bem improvável. Você não quer pensar, sabe com quem? Com Star Trek A Nova Geração, né? Aquela série de Star Trek onde a gente acompanha lá a Enterprise D, que é comandada pelo Capitão Jean-Luc Picard. Imagina essa galera com os X-Men. Pois é, a tripulação da Enterprise foi mandada para a realidade dos X-Men pelo próprio Kang, que mais uma vez estava tentando criar uma rachadura no tecido do espaço-tempo, por onde ele pudesse invadir todas as realidades. Para derrotar ele, os X-Men trabalharam junto com a tripulação da Enterprise, juntando, né, todos os poderes mutantes com tecnologia de ponta lá, né? E o resultado foi uma derrota do Nathaniel Richards maligno. Garota Esquilo. Além do Titã Louco, Kang, o Conquistador, foi um dos vilões que já sofreram nas mãos da terrível Garota Esquilo. Pô, tem que ser terrível. E no caso dele foi pior, porque eram 3 Garotos Esquilo. Todos tudo bem, que foi uma só, né? Então não sei nem qual foi pior. O Kang descobriu que ele seria derrotado no futuro por uma versão idosa da Garota Esquilo. Ele falou, porra, você é derrotado pela Garota Esquilo? Pô, complicou. Posso deixar que isso aconteça. O que ele faz? Ele vai pro passado pra tentar impedir isso, porque isso seria um vexame absurdo. Pra mim, se isso acontece, nenhuma linha temporal ele consegue conquistar mais. Acabou. Acabou a fama dele, não dá. Aí o que ele faz? Ele volta pro passado e ele encontra a Garota Esquilo do passado e a do presente que tinha ido atrás dele. Só que a do presente é do futuro dele. Você entendeu, né? As duas travam uma batalha dura contra ele, e quando a velhinha Esquilo do futuro chega, pô, porque veio mais uma, vira uma humilhação, galera. Tipo, nossa, na boa, na boa. As 3 basicamente merendaram o Kang no soco, literalmente. Eu tô falando chute, canela, tudo. Foi muito, mas muito humilhante. Feiticeira Escarlate e Agatha Harkness. As feiticeiras Agatha Harkness e Wanda Maximoff, você conhece, né? Bom, pois é, elas já se juntaram, fizeram um team-up pra derrotar ele, pra derrotar o Kang numa história maneira. História ótima, onde a gente conhece o Immortus, uma versão alternativa do Kang do futuro. Ele conseguiu controlar a mente da Feiticeira Escarlate pra tentar usar os poderes dela pra abrir uma fenda no espaço-tempo. Só que a Agatha Harkness, que é a antiga mentora da Wanda, consegue libertar ela desse domínio. Tipo, passa a ser o Kurama, dá um toquezinho nele ali dentro, né? E aí o que acontece? As duas feiticeiras se juntam contra o Immortus, que é derrotado e preso pela galera da AVT. Aquele pessoal lá da série do Loki, você conhece. Doutor Estranho e Quarteto Fantástico. Kang o Conquistador é um vilão dos Vingadores, mas também é muito associado ao Quarteto Fantástico, principalmente nos quadrinhos, ok? Eu, por exemplo, sempre consigo ver ele mais ainda com o Quarteto Fantástico. Incrível, né? Mas é. Porque ele e o Quarteto já se enfrentaram diversas vezes. E é sempre uma batalha muito dura, sempre. Tipo, parece até que rola até um empate, um equilíbrio. Mas uma das vitórias mais importantes que o Reed Richards e a família dele tiveram foi no passado, com o Kang ainda como faraó Ramatut, né? No Egito. Aí ele conseguiu prender o Quarteto Fantástico e a coisa parecia que não tinha solução. Até que chegou no rolê lá, tava junto com a galera, chegou ali o Doutor Estranho na forma astral. Sabe aquele fantasma dele? Ou seja, não tinha um corpo físico, né? Pra quê? Chegou lá para ajudar a libertar o quarteto. E mais, sabe quem foi o responsável por levar o Mago Supremo até lá? Egito, né? Falei Egito, não falei, né? Pois é, ele mesmo. Khonshu, o deus da lua. Essa história dá uma boa noção do que a gente pode ver no CM, com todo mundo que vai chegar até a batalha final contra o Kang. Percebe como é que a gente vai amarrando todos os cantos do CM junto com os quadrinhos? Já pensou? Khonshu fazendo team-up com o Quarteto Fantástico junto com o Doutor Estranho? Porra, deve ser maneiro pra caramba. Mas me diz o que você acha. Quem que vai ser o responsável por derrotar o Kang, o Conquistador, no CM? Quem que vai ser o Homem de Ferro da vez? Diz aí a tua opinião nos comentários. Tá ansioso pra Saga do Multiverso? Pô, eu quero saber também. E não esquece, capricha aqui no voto, só um votinho. Se você já votou, beleza, me aguarda que eu vou te cobrar de novo. Por favor, vou te lembrar na segunda etapa, porque depois zera tudo.
Mas se você ainda não fez nessa etapa, eu preciso muito de você. Vai zerar, dia 21 zera tudo. Aí todos vocês, eu vou precisar de novo do voto de vocês mais pra frente. Mas até lá, se você já votou, é só um obrigado que eu posso te dar daqui. E muitos vídeos, vou gravar muitos vídeos pra você, com muita informação maneira. Obrigado de coração. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vou continuar te informando, vou ler os comentários pra saber o feedback de vocês e vou trazer o vídeo que vocês estão pedindo aqui embaixo. Você acha que não? Eu faço pra caramba isso. Pode ver, os coraçõezinhos é meu. Pô, com certeza. Tamo junto, galera. Até a próxima.